Nossa erva de hoje nos remeterá a um famoso conto da mitologia grega, a Caixa de Pandora. A história se inicia não nessa terra, mas no Olimpo, a morada dos deuses. Na ocasião, deuses e titãs eram as únicas criaturas que existiam. Os irmãos Prometeu e Epimeteu foram designados por Zeus para criarem as primeiras criaturas na terra. Epimeteu foi rápido e criou os animais, dando a cada um deles uma habilidade especial para que pudessem se proteger. Já Prometeu passou um longo tempo moldando o homem a partir do barro e da água. Assim que terminou, Prometeu percebeu que para viver em meio aos animais, o homem estaria em desvantagem, pois como sobreviveria à força de um leão, a coragem de um urso e a agilidade de uma águia? Foi aí que ele percebeu que o homem precisava de uma habilidade excepcional. Prometeu então perguntou a Zeus se poderia dar ao homem o fogo, um elemento que só poderia ser usado pelos deuses. Zeus então negou veementemente. Prometeu então escondeu uma brasa ardente do fogo do Monte Olimpo no caule de uma erva doce e levou-a à terra e a deu ao homem. Quando Zeus descobriu, ficou muito furioso e castigou Prometeu em um lugar remoto, e essa parte é história para uma outra ocasião. E isso não foi suficiente. Zeus queria punir o homem por ter aceitado o fogo. Ele tinha uma mulher parecida com Afrodite, feita de um belo mármore branco, e deu vida a ela. Ele convidou todos os deuses a lhe dar presentes: sabedoria, saúde, paz, bondade. Afrodite fez seus lindos vestidos. Zeus levou essa primeira mulher à terra e Epimeteu se apaixonou por ela. Seu nome era Pandora, a criatura mais linda de toda a terra. Como presente de casamento, Zeus fez uma caixa de joias com instruções para jamais a abrir. Um dia Pandora não conseguiu se conter e abriu a caixa. Foi então que coisas terríveis saíram lá de dentro: a discórdia, a inveja, as guerras, a mortalidade e todas as doenças do corpo e da mente. Desesperada com o que viu, Pandora fechou a caixa rapidamente, deixando um último item preso lá dentro. Após perceber que nada poderia ser pior do que já tinha saído, ela abriu novamente a caixa e deixou sair o último elemento, a esperança. E tudo por causa de uma pequena brasa em uma haste de erva doce. Existem diferentes versões sobre o mito e também diferentes interpretações. Como inspiração para o nosso bordado, quero te levar a pensar no fogo trazido por Prometeu como a nossa maior habilidade. Esse fogo é o fogo do conhecimento. E o último elemento que saiu da caixa é a esperança, aquela que deve nos acompanhar todos os dias, aquela que nos dá força ao levantarmos pela manhã, que nos inspira, nos dá vida, nos fortalece. Então, a inspiração para o desenho de hoje é a nossa linda erva doce e a caixa contendo a esperança ao seu lado. O nosso desenho de hoje, então, ele mede 16 por 11,5, lembrando sempre de deixar uma boa margem para você colocar o seu bastidor e depois você pode cortar com uns 2 centímetros de cada lado de margem. Antes de começarmos a aula, eu quero te convidar a participar do meu mais novo projeto. Esse curso é online com 31 videoaulas gravadas, apostila de apoio e riscos em tamanho natural. Conta também com uma introdução à aquarela em tecido. Bordaremos e montaremos juntos esse lindo livro de tecido com costura à mão ou à máquina. Item indispensável na vida de uma bordadeira, o seu livro de pontos. O link estará na descrição do vídeo. Então, vamos começar pela raiz aqui da nossa erva doce. Eu usei a 3346 e 2 fios, lembrando que a conversão está lá na descrição do vídeo. Então, vamos começar por esse primeira parte aqui da raiz, fazendo um ponto cheio. Veja que eu faço com ele inclinado
É só você seguir bem pertinho, bem próximo do anterior e nessa inclinação, até preencher toda essa parte aqui do lado esquerdo da raiz. Vai preenchendo bem pertinho. Aqui eu já vou diminuindo para acompanhar o desenho. E aqui chegamos ao fim. Vou fazer o último e arrematar lá atrás. Já está pronta a primeira parte. Agora, com a 30, 45 e 2 fios, nós vamos fazer um preenchimento com ponto haste. O ponto haste eu já tenho quase todos os vídeos que eu tenho aqui no canal, eu uso esse ponto, já ensinei, tem um vídeo também só dele. Então, aqui, basta você fazer o ponto haste uma carreira bem próxima à outra. Aqui, bem pertinho também do ponto cheio que já fiz. Chegou no final da carreira, vai lá para baixo e sai bem pertinho aqui do lado. E continua fazendo o mesmo ponto. Não há necessidade de começar novamente lá no lado esquerdo, você pode seguir de onde você está. Vai acompanhando essa curvatura. Aqui, olha, eu arremato e saio bem do ladinho para fazer a próxima carreira. Aqui continua tudo igual. Agora, essa parte aqui de baixo, eu vou fazer com a 834 e 2 fios também, da mesma forma, acompanhando o risco. Aqui já está pronto, e com a mesma cor, eu vou fazer alguns pontos retos, para ficar bem fiel à raiz da erva doce. São pontos aleatórios, poucos, tá? Cuidado não fazer muitos. E agora, com a 3346 e 2 fios, nós vamos fazer o caule com o ponto corrente. Então, você começa como se fosse fazer um ponto margarida. Aí, sai no mesmo, volta no mesmo lugar e começa de novo outro ponto margarida. Volto no mesmo lugar onde eu estou com a linha. Vou um pouquinho para frente e entro nessa laçada. Vou fazendo assim, da mesma forma, até chegar nessa bifurcação do desenho. Agora aqui, eu vou arrematar essa carreira. E já saí aqui ao lado, que eu vou voltar fazendo outra carreira desse ponto corrente, bem próxima da carreira anterior. Aqui o ponto é igualzinho, você faz até o final. Agora aqui, nessa parte de cima, eu continuei. Aqui eu fiz dupla, tá? Uma bem do ladinho da outra. E aqui é uma carreira de ponto corrente, igualzinha. E aqui, com a mesma linha, eu vou fazer esses galinhos da parte de cima da flor da erva doce. Só que aqui nós vamos fazer com um ponto haste. Veja que eu nem arrematei a linha quando eu acabei o ponto corrente. Eu vim aqui do lado e comecei o ponto haste.
Aqui eu cheguei já bem perto das flores, então eu vou com a minha linha lá para baixo e vou começar a fazer só nesse galho aqui que vai ser feito com essa linha. Eu vou fazer alguns pontos retos até onde chega aqui na bolinha. Segue o risco e faz todos esses pontinhos retos aqui. Preenche tudo com o ponto haste. Agora, esses pequenos galinhos aqui, nós vamos fazer com a 471 e um fio, o mesmo ponto reto que fizemos ali com a cor mais escura. Então, eu saio aqui e vou até onde está a bolinha. Volto no mesmo lugar lá embaixo e faço outro ponto reto na próxima bolinha. Fica que nem um chuveirinho. Volta no mesmo lugar, vai até a bolinha. Super fácil, pode fazer isso então em todos esses galinhos. Lembrando que só aquele lá de baixo que foi escuro. Veja que o meu já está pronto e agora com a 7, 4, 2 e 3 fios, nós vamos fazer os nozinhos franceses nessas bolinhas. Dei 2 voltas e o segredo do nó francês, olha, você não pode entrar no mesmo furo, entra bem próximo e não abandone essa linha. Isso daqui que é muito importante para o seu ponto ficar perfeito. Eu fico segurando o tempo inteiro e só solto na hora da linha ir lá para baixo totalmente. De novo, eu vou dar 2 voltas, saio não no mesmo lugar, mas bem pertinho e não abandono a linha da mão esquerda. Ou da mão direita, se você for canhota. De novo. E vai preenchendo assim todas as bolinhas. Faz isso em todos os galinhos. E ele vai ficando assim. Agora, nós vamos fazer essa parte, esses galhos principais com o ponto corrente, uma carreira única, mas parando nessa bifurcação que tem ao longo do galho. Eu chego aqui, olha, arremato. E você pode continuar pulando essa parte, mas eu vou te ensinar antes a fazer essa partezinha aqui do galho. Então, eu vou usar 30, 45 e 2 fios. Eu saio aqui na parte de cima e faço um ponto margarida. Eu volto no mesmo lugar onde está saindo a minha linha, vou até a extremidade aqui do risco e entro na laçada. Prendo o ponto e volto aqui no mesmo lugar onde eu comecei. Faço outro ponto margarida. Então, na verdade, são 2 pontos, um em cima do outro. Aí ele fica assim com essa textura bem legal, bem fiel à erva mesmo. E arremato. Os outros, aqui você pode se continuar com o ponto corrente. Então, aqui, olha, eu fiz já o meu ponto corrente. E aqui, esses galinhos da flor, é da mesma forma que fizemos a outra, com o ponto haste. E agora, nós vamos fazer essa partezinha aqui de baixo, com a mesma cor de linha, e eu vou encher de ponto cheio. Preencher, né, com o ponto cheio. É só fazer um pontinho bem ao lado do outro. 2 fios de linha também, é o mesmo que eu estou usando no galho no galho com o ponto corrente e no galho com ponto haste. E aqui eu vou preenchendo toda essa parte. Até chegar aqui embaixo. E aqui os galinhos pequenininhos eu fiz com o verde clarinho, um fio também, da mesma forma da outra flor.
E agora, com o 30,45, eu vou fazer de novo aquele ponto margarida, dois, um em cima do outro. Aqui eu adiantei o vídeo, porque você já sabe fazer, respeitando sempre o tamanho do risco. Veja que esses dois pontos margarida, eles ficaram menores. E agora nós vamos fazer essa folhagem. Ela está embaixo desse risco principal. Então, eu usei o 3346, um fiozinho só. E nós vamos fazer o ponto aresta. Então, eu saio aqui, vou para cima. Venho no ponto ao lado. Volto aqui. Esse ponto eu já te ensinei numa outra erva aqui dessa série. Esse ponto aresta, ele também é conhecido como pé de galinha, como ponto samambaia. Os nomes dos pontos, eles são muito regionais, variam demais, dependendo da região onde você está. Então, vem fazendo da mesma maneira. Essa parte do galho maior, você faz com um ponto atrás. Essa folhagem da erva doce, ela é bem delicadinha, então não esquece que essa parte é feita com um fio só mesmo. E aqui eu terminei o lado esquerdo e o lado direito é feito da mesma maneira. Então, agora eu já estou com uma parte já pronta. Esses galhos aqui de baixo são feitos da mesma forma como fizemos o de cima. Aqui, o ponto margarida tem que ser mais longo, respeitando o tamanho do risco. E esses galinhos, note que eles estão embaixo do galho aqui principal. Então, você tem que parar e fazer a outra parte, tá? Não passa por cima, não. E agora, com o 838 e um fio, nós vamos fazer a caixa. Então, eu começo aqui com o ponto atrás. Esse pontinho você também já sabe fazer. Vou fazer rapidinho só para relembrar. Aqui você pode vir aqui ou aqui. Eu vou seguir nessa linha vertical. E veja que é tudo da mesma maneira. Então, você preenche toda a parte do risco e aqui você respeita as curvinhas e essas falhas que tem no desenho. Fica assim. E agora, com a 838, um fio também, nós vamos bordar a palavra esperança. É feito também com o ponto atrás. Aqui você faz pontos pequenininhos, porque tem bastante curva, né? Então, a gente faz um ponto bem delicadinho para não deformar as letras. Principalmente nessas curvinhas bem pequenininhas aqui do E.
e você continua da mesma forma até o final. O chãozinho eu vou fazer com a cor 840 e 2 fios e o ponto haste, que você também já sabe fazer. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui bem rápida. E assim você faz até o final, faz todos os outros risquinhos. E para fazer a letra, eu vou usar o 838 e 2 fios, é da mesma forma como fizemos todas as outras ervas. Com o ponto haste também. Também vou fazer uma demonstração bem rápida, só para relembrar. No primeiro vídeo dessa série, o do alecrim, eu fiz mais detalhado o ponto aqui das letras. Então, se você quiser relembrar ou assistir, mas ela é o ponto haste, não tem erro, tá? Faz pontos miudinhos, principalmente nas curvas, de novo, para não deformar as letras. Aqui, você tem que tomar cuidado para passar direto, se você for passar, que não vai deixar sombra. Caso o seu tecido seja fininho como o meu, eu prefiro arrematar e começar de novo. Aqui eu vou te mostrar que, tá vendo que tem uma curva bem acentuada? Então, eu comecei nessa parte de modo que a linha vai ficar para fora da curva. Eu prefiro deixar sempre a linha para baixo. Então, e como eu quero que a linha sempre fique para fora de uma curva, eu começo do lado esquerdo. Se você for canhota ou canhoto, você começa ali do outro lado, do lado direito para ir para a esquerda. E assim eu vou preenchendo toda a curva, com a linha para baixo e para fora. Então, aqui eu vou lá para baixo. E para passar de um canto para outro, se tiver pontos feitos, eu passo por baixo dos pontos lá no avesso. Olha, eu passo por baixo de alguns pontinhos até chegar no lugar onde eu quero. Que no caso é a perninha do R. Então, eu já estou aqui bem pertinho. E eu continuo o meu ponto normalmente. Aqui eu arremato para começar a outra letra. Para arrematar, também eu passo por baixo de alguns pontos feitos. Eu tenho um vídeo aqui só de arremates, também vou deixar aqui no card, caso você queira assistir. Então, essa linha aqui já pode cortar. As outras letras são feitas da mesma forma. Terminado o nosso bordado, então agora vamos fazer a aquarela aqui da caixa. Então, eu usei essas duas cores de lápis de cor aquarelável, não pode ser do outro, tá? Para fixar no tecido tem que ser o aquarelável. Eu usei esse verde e o marrom, você pode usar as cores de sua preferência. Aqui eu usei o álcool gel. Por que eu estou usando o álcool gel? Porque é uma das técnicas que eu uso na aquarela, é a técnica mais simples para que a tinta não se expanda. Existem técnicas mais elaboradas, isso é para outro curso. Então, nós vamos usar também o papel toalha, você tem que colocar sempre o papel toalha embaixo do seu tecido, antes de começarmos. Então, aqui eu vou usar, pintar toda a parte de fora da caixa com esse marrom. Como nós estamos fazendo com essa técnica mais simples, que é com álcool gel, nós não vamos obter aquele efeito da aquarela feita com água. Então, o efeito de luz e sombra a gente faz com o próprio lápis. Veja que eu deixo algumas partes mais clarinhas, outras mais escuras. O efeito que você conseguir aqui com o lápis vai ser o efeito que ficará depois de aquarelado.
no método com a água já é diferente. E aqui eu quero que você preste atenção na direção que você está pintando. Ali eu estou seguindo a direção aqui do risco onde nós bordamos, tá? Bordei aqui em horizontal e ali em vertical. E aqui eu vou seguir na horizontal também para acompanhar a parte de baixo da caixa. E aqui eu vou deixar mais escuro. Vou forçar mais o meu lápis para obter esse efeito mesmo de luz e sombra. Vou reforçar aqui nos nozinhos da madeira. E aqui nessa junção, nessa parte da esquina aqui da caixa, eu vou também fazer uma parte de sombra. Agora, com o álcool gel, nós vamos, com o pincelzinho, molhar toda essa parte onde nós já pintamos. Essa parte é essencial na hora de fazer esse trabalho, porque é com ele que a gente vai fixar a tinta no tecido. Então, seja com o álcool, seja com a água, essa parte não pode ser pulada. Só a pintura com o lápis não vai fixar a cor no tecido. E depois, feito isso, a gente vai... aqui eu quero te mostrar que eu fiz alguns testes no meu tecido antes de ir para o meu tecido principal. Então, eu aconselho que você faça o mesmo. E agora, passar a ferro. Aqui o meu já está passado. E agora, para escolher o tom de verde, veja, eu fiz alguns testes e escolhi esse verde puxado para um verde oliva. E vamos pintar a parte interna da caixa. De novo, eu vou fazer a sombra, reforçando mais aonde eu quero que fique escuro. Aqui eu vou passar o álcool gel. Então, duas etapas fundamentais: o álcool gel e passar o ferro. Então, não precisa esperar secar para passar ferro, tá? Já me perguntaram isso também. E com essa cor mais terrosa, eu vou dar uma sombra aqui no nosso chãozinho. Vou pintar um pouquinho aqui abaixo de onde foi bordado. Faço um pouquinho aqui em cima, fora do bordado. E vou umedecer tudo. Lembrando, não precisa esperar secar para passar, tem que passar com ele molhado mesmo. E aqui ele já está pronto. Que a esperança nunca deixe de fazer parte de nossas vidas. Amor e luz, namastê.